Graça e paz, povo de Deus, bom dia. O projeto é Jesus na Rua, este é o Diário da Fé, o tema é alegria, o livro para meditação é Sofonias, o capítulo é 3 e o versículo é 14. E diz assim: Povo de Israel, cante louvores a Deus, alegrem-se, moradores de Jerusalém, e louvem a Deus com todo o coração. Muito bem, meus amados irmãos, nós podemos entender que Sofonias, quando escreveu este versículo, ou esta sequência de versículos do capítulo 3, ele estava vindo de uma declaração daquilo que Deus estava fazendo com aquele povo. No versículo 20 desse mesmo capítulo diz assim: Quando chegar aquele dia, que os ajuntarei e os trarei de volta para o seu país, farei com que prosperem de novo. Aí tem um ponto e vírgula, eu amo os pontos e vírgula da Bíblia porque ele vai explicar. Vocês serão famosos no mundo inteiro e todos os povos os respeitarão. Eu, o Senhor, falei. Muito bem, meus amados irmãos. Essa sentença ou essa declaração de Sofonias, ela tem um caráter revogatório, porque tinha uma sentença antes do próprio Deus sobre este povo. Mas vamos caminhar nestas declarações de Sofonias, de Deus através de Sofonias na vida daquele povo de Israel, povo de Jerusalém. Meus irmãos, você é a Israel de Deus hoje. Você é a Jerusalém celestial. Então, o que está escrito aqui é para mim e para você. No 12 diz assim: Deixarei em Jerusalém um povo humilde e ajuizado, que confia em mim. Os que sobrarem do povo de Israel nunca mais farão maldade. Não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade. Estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. E não ficarão com medo de ninguém. No 15, ele diz: O Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês. Essa Israel aqui, meus amados irmãos, é a Israel celestial, porque hoje nós sabemos que Israel não é mais um reino e que tem muito tempo que o Senhor deixou de ser o rei de Israel físico. Então essa Israel aqui é a nossa Israel celestial. E vocês não precisam mais ter medo da desgraça. 16. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém: Não tenha medo, povo de Sião, não desanime, nem perca a coragem, pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará, como se faz num dia de festa. O Senhor Deus diz: Eu afastarei a ameaça que está sobre vocês e os livrarei
da desgraça. E o 19 diz assim, meus amados irmãos: quando chegar aquele dia, castigarei aqueles que os perseguirem. Aqueles que os perseguem, salvarei os aleijados e tirarei de volta e trarei de volta os que foram espalhados. Vocês ficarão envergonhados em toda parte, mas depois terão louvor e glória. Meus amados irmãos, o que Deus prometeu a este povo, que somos nós, porque essa Jerusalém aqui, essa Israel é a Israel celestial. Ele não está falando daquela Israel porque há muitos tempos, Israel deixou de ser um reino, deixou de viver segundo. E outra coisa, aqui eles ainda não tinham pedido um rei a Deus. Depois que eles pediram o rei a Deus, que aí nós temos o primeiro rei de Israel, aí nós temos depois Davi, porque o primeiro não andou segundo o coração de Deus. E eles, a partir dessa situação, começaram a ficar aflitos, porque eles eram espalhados, eles foram espalhados. Essa palavra chama diáspora, quando eles foram dispersos pelo planeta Terra, inclusive chegando ao Brasil, que naquele tempo ainda não era Brasil. Mas eles foram dispersos pelas nações conhecidas e chegaram ao ponto de serem escravos onde eles chegavam. A parábola do filho pródigo, meus amados irmãos, ela não está se referindo a uma pessoa específica, ela está se referindo ao povo de Israel. O povo de Israel largou Deus, largou a segurança do Deus Altíssimo e pediu aquilo que eles tinham de herança, que receberiam por herança física, e foram pelas nações, e foram dispersos. Eles foram ajuntar-se para comer e para se deleitar, e depois eles tiveram que comer alfarrobas porque estavam escravos na terra. Essa parte de Jesus, que quando no Novo Testamento nós ouvimos falar disso, é exatamente o povo de Israel. Aquela parábola de Jesus não é para uma pessoa, é para um povo. Aí a alegria de Deus vai ser quando esse povo se voltar para Ele, reconhecer que eles estão comendo alfarrobas, que eles estão servindo de escravo enquanto eles acham que são senhores. Quando acontece isso, aí o povo de Israel, vai se voltar para Deus e vai entender e compreender aquilo que Deus faz na vida deles, aquilo que Deus está fazendo na vida deles, porque a parábola do filho pródigo é exatamente isso, ela trata disso, ela trata do retorno, ela trata da volta à casa do Pai, e o Pai recebendo com todo carinho, com todo louvor, fazendo festa, porque eles estão voltando para a casa do Pai. Agora, o receio que eu tenho é que nós que já estamos na casa do Pai, sejamos o filho mais velho, ou o filho que estava dentro da casa do Pai, e ele não usufruiu daquilo que Deus tinha, daquilo que Deus tem. Nós não estamos usufruindo daquilo que Deus tem, meus amados irmãos, e é uma revelação nova que está chegando, é Deus trazendo à tona aquilo que nós precisamos saber. Nós somos aquele filho que ficou em casa e que ficou bicudo, que ficou fazendo beijo, ficou fazendo birra, porque o irmão mais velho chegou e teve honra na casa do Pai. É nós, quando estivermos no céu, ficarmos bicudos, quando Israel, o povo de Deus, voltar para Deus, nós temos que ter cuidado para não ficarmos desse jeito.
Tem gente já ficando hoje. Precisamos, meu irmão, meus amados irmãos e irmãs, compreender aquilo que Deus está falando ao nosso coração através da palavra, através de um posicionamento ético e coerente daquilo que nós temos, daquilo que nós podemos e daquilo que nós fazemos em Cristo. Porque nós não somos maior do que aquele que faz tudo abundar em todos. Nós podemos ser um com Ele, mas de forma nenhuma podemos estar longe dele. É chegada a hora, meus amados irmãos, de tomarmos uma posição em Cristo para fazermos aquilo que é necessário. E alegrem-se por o povo de Israel se voltando para Deus. Alegrem-se. Orem para que eles se voltem, porque eles não vão tomar o nosso lugar. Nosso lugar já foi conquistado lá na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Nós estamos nele. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Temos que ter a compreensão exata, meus amados irmãos, da revelação de Deus para as nossas vidas, para que possamos andar e orarmos, porque a nossa função hoje não é mais batalhar, não é mais guerrear. Tenho visto dentro de igrejas irmãos imitando como se estivesse empunhando uma espada e orando, e aquilo é falta de conhecimento, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, é contra os principados e potestades, é neste mundo tenebroso. Esse mundo tenebroso, meus amados irmãos, é a mente do homem. Toda batalha espiritual é na mente. Amém, meus irmãos? Um bom dia. Deus traga luz sobre a vida de vocês. Deus traga entendimento, revelação e, sobretudo, derrame cada vez mais amor no coração de vocês pelos perdidos. Um abraço, Deus abençoe.